A experiência de observar uma noite incrivelmente estrelada e limpa é única. Você pode vivenciar fenômenos que sequer imaginava que podiam existir. A maioria desses avistamentos são facilmente explicados, mas existem outros que podem ser um tanto complexos. Recentemente, observadores em países da Europa avistaram um fenômeno interessante, onde uma espiral imensa atravessou o céu noturno. Muitos se assustaram com o tal avistamento, uma vez que parece até uma galáxia em aproximação. No entanto, a explicação por trás ainda é muito interessante e menos problemática. No vídeo de hoje vamos entender o que aconteceu por lá. Observar o céu com frequência revela um espetáculo contínuo de fenômenos que, para olhos destreinados, podem parecer misteriosos. Satélites cortam o céu em trajetórias precisas, refletem a luz do Sol e formam pontos luminosos em movimento. Meteoros riscam a escuridão em breves explosões de luz, resultado da queima de pequenas partículas espaciais que entram na atmosfera. Até mesmo foguetes em ascensão deixam rastros brilhantes e intrigantes, confundindo quem não conhece seus padrões de voo. Esses fenômenos, muitas vezes naturais, acabam confundindo muita gente que não olha o céu com muita regularidade. E quanto mais olhamos o céu, mais entendemos o quão dinâmico ele é e cheio de fenômenos. Principalmente hoje, com muitos lançamentos de foguete ocorrendo o tempo todo, esses fenômenos acabam se tornando cada vez mais comuns e assustam muita gente. Por exemplo, uma enorme espiral foi flagrada no céu do Havaí e recentemente uma outra maior ainda foi filmada nos céus de vários países da Europa. Mas afinal, o que explica tal fenômeno luminoso no céu? Uma galáxia vindo em nossa direção? A resposta é muito mais simples do que isso. Para entendermos, precisamos ir a fundo em lançamentos de foguetes. Lançamentos de foguetes são eventos impressionantes que iluminam o céu e deixam rastros brilhantes visíveis a grandes distâncias. Quando o foguete sobe, ele libera grandes quantidades de gases quentes, criando colunas de fumaça enquanto empurra a estrutura para o espaço. Esses processos ocorrem porque os motores do foguete queimam propelentes em alta velocidade, gerando um impulso capaz de vencer a gravidade terrestre. Durante a subida, diferentes estágios do foguete se separam, cada um cumprindo sua função antes de ser descartado, deixando, às vezes, rastros luminosos no céu. Ao longo da trajetória, a exaustão do combustível se torna evidente conforme os gases expelidos interagem com a atmosfera ao redor. Em altitudes mais baixas, as plumas dos foguetes são densas e turbulentas, mas à medida que a nave sobe, essas nuvens se expandem devido à menor pressão atmosférica lá em cima. Quando um foguete alcança regiões mais altas, o escape do motor pode formar padrões intrigantes, criando halos brilhantes e formas inesperadas. Dependendo até do horário de lançamento, a luz do Sol pode iluminar essas nuvens de exaustão, gerando um espetáculo de cores visível por muitos quilômetros. E claro, quem não está acostumado a observar esse tipo de coisa vai se impressionar bastante quando vê os efeitos de um lançamento. Enquanto alguns já vão identificar logo de cara que é de fato relacionado a um foguete, muitas vezes as pessoas relacionam algo desconhecido, até mesmo alienígena. Esses fenômenos também tendem a acontecer em horários próximos ao entardecer ou ao amanhecer, quando a luz do Sol é mais propensa a iluminar os gases em exaustão. E entre os muitos padrões que um foguete pode criar no céu, há um que se destaca pela sua aparência enigmática. Uma espiral luminosa que muitas vezes desperta curiosidade e especulação. Foi exatamente isso que foi capturado na noite do dia 24 de março de 2025, acima da Europa. A espiral tomou conta do céu e formou uma enorme galáxia artificial para observadores atentos. Os registros impressionam. O céu noturno da Europa foi surpreendido com uma visão incomum. Uma grande espiral brilhante, girando lentamente contra a escuridão do espaço. O fenômeno, visível por vários minutos, gerou especulações e interpretações variadas, desde aeronaves desconhecidas até eventos extraterrestres. No entanto, a explicação para esse espetáculo remonta a um lançamento de foguete ocorrido horas antes, lá na Flórida. A SpaceX havia realizado uma missão secreta para o governo dos Estados Unidos, utilizando o foguete Falcon 9. O lançamento ocorreu por volta das 13 horas e 50 minutos pelo horário local, lá da Flórida, partindo do Cabo Canaveral. Durante a missão, o primeiro estágio do Falcon 9 cumpriu sua função normalmente e retornou para a Terra.
enquanto o segundo estágio continuou sua trajetória em direção à órbita. Foi nesse momento que o fenômeno luminoso começou a se formar. Como parte do procedimento final, o segundo estágio liberou o restante do combustível antes de reentrar na atmosfera. A grande altitude envolvida e as condições atmosféricas transformaram esse descarte em um espetáculo raro e impressionante. A espiral então surgiu a partir do escape congelado desse combustível. Em altitudes elevadas, onde a pressão atmosférica é extremamente baixa, os vapores liberados pelo foguete se expandiram rapidamente e cristalizaram. A rotação do estágio, enquanto seguia sua trajetória descendente, moldou os gases congelados em um padrão espiralado, criando uma aparência hipnotizante contra o fundo estrelado. Esse tipo de efeito é bastante raro, mas já foi registrado em outros lançamentos, especialmente quando o descarte ocorre logo ao anoitecer. Vídeos capturados por observadores mostraram a formação se destacando no céu, como uma estrutura bastante brilhante. Em algumas imagens, a espiral azulada parecia flutuar como uma galáxia solitária surgindo do nada. Outras gravações mostraram a estrutura se expandindo lentamente, os braços luminosos se estendendo antes de desaparecer. O efeito visual foi intensificado pela luz do Sol refletindo nas partículas de combustível congeladas, tornando o fenômeno ainda mais impressionante. O fenômeno foi amplamente discutido nas redes sociais, com centenas de pessoas compartilhando suas impressões e teorias. A explicação científica, embora mais simples que uma galáxia em aproximação, não diminui o fascínio pelo que foi visto. Esse tipo de fenômeno reforça como o avanço da tecnologia espacial pode reduzir os efeitos inesperados e visualmente extraordinários na atmosfera terrestre. As interações entre os gases liberados pelo foguete e a luz do Sol criam um espetáculo momentâneo que, apesar de passageiro, deixa uma forte impressão nos observadores. Embora a espiral brilhante tenha sido identificada rapidamente como um efeito do lançamento do Falcon 9, seu impacto visual garantiu que o evento fosse registrado como mais um exemplo de como a exploração espacial pode, mesmo indiretamente, transformar o céu noturno em um palco de fenômenos deslumbrantes. Esse é, de certa forma, um lembrete de que o céu ainda guarda mistérios capazes de nos fazer olhar para cima com admiração. Para isso, sempre continue de olho no céu. Fenômenos inesperados podem ocorrer bem acima de nós. Mas afinal, qual seria sua reação se você acordasse e visse algo assim no céu? Esse foi um fenômeno realmente inusitado e que gerou imagens um tanto interessantes. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!